Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, minha irmã, muitos de nós professamos a nossa fé em Jesus, mas não o conhecemos de fato, temos só o conhecimento teórico. Não tem como viver a fé sem conhecer Jesus e não tem como conhecê-lo sem nos tornarmos íntimos dele. Sem uma intimidade profunda com Jesus, ficamos na superficialidade da fé, sabendo quem é ele teoricamente e não pela experiência que fazemos com ele. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós chama a nossa atenção sobre algo fundamental na nossa vida: conhecer Jesus. O texto começa dizendo que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus já sabia que muitos, mesmo sendo seus ouvintes, tinham uma ideia equivocada a seu respeito. Portanto, a resposta dos discípulos certamente não o surpreendeu. Alguns diziam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Não satisfeito em que o povo pensava a seu respeito, Jesus direciona a mesma pergunta aos discípulos: E vós, quem dizem que eu sou? Desta vez, a resposta não foi imediata. Houve um silêncio, afinal, a resposta para esta pergunta teria que ser pessoal e não em nome do povo. O que é fácil, afinal, responder em nome do outro não compromete. Pedro foi o único que respondeu e respondeu categoricamente: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que esta sua afirmação era fruto da sua convivência com ele e não de teorias. Jesus proíbe severamente os discípulos de revelar a sua identidade, afinal, ele sabia que um povo que esperava por um Messias triunfalista, com poderes políticos, jamais aceitariam o Messias na condição de servo,
alguém que tivesse o olhar voltado para os pequenos. Jesus sabia que não seria reconhecido como Filho de Deus antes de passar pela cruz. Hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus continua nos perguntando: e para mim e para você, quem eu sou? Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Saber quem é Jesus é comprometedor. Implica em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à sua missão aqui na terra. Amém? Oremos. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, Deus de poder e misericórdia, que tornastes São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e pelos povos, para que se respeitem, amando-se, como filhos de um mesmo Pai em torno de todos nós, que Ele quer e deseja para todos os seus filhos, como um só rebanho e um só pastor, apreciando os bens temporais, mas sem perder de vista os bens eternos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia, fique na paz de Jesus e até amanhã.